Patrimônio cultural é aquilo que a sociedade cria, sendo seu conjunto de saberes, suas expressões, suas práticas enquanto povo. Esse conjunto de saberes tem relação direta com a sua identidade cultural, ou seja, aquilo que a torna quem ela é. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é patrimônio cultural, bem como o que se entende por cultura material e cultura imaterial. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E isso nos incentiva a continuar criando conteúdo educativo aqui para o YouTube. Se o patrimônio cultural é reflexo de um povo, preservá-lo significa, então, preservar a própria estrutura social, manter viva a sua própria história. É fácil compreender a necessidade de preservar edifícios, museus, obras de arte, mas também é preciso preservar e valorizar os costumes, as tradições, uma vez que elas compõem a vida social das pessoas. Vale destacar que essas práticas culturais não são estáticas no tempo, ou seja, não estão congeladas. Não permanecem fixas, muito pelo contrário, estão em constante transformação e ressignificação. O patrimônio cultural não diz respeito apenas àquilo que podemos tocar, como museus, obras de arte, mas também compreende o conjunto de bens culturais intangíveis, abstratos, como a dança, por exemplo, ou um saber específico, como o entendimento que se tem ao se fabricar uma panela de barro. E quem define o que é considerado patrimônio cultural, ou aquilo que precisa ser preservado? O patrimônio cultural é determinado e reconhecido pelo Estado através de instituições e de legislação. No Brasil, essa discussão começou durante o governo de Getúlio Vargas. O então presidente cria o SIFAM, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, o órgão atende pela sigla IFAM. Assim, o Estado investiga em que medida determinada manifestação cultural ou bem cultural compreende e reflete a memória e a identidade de certo povo, de certo grupo social. E o IFAM, por sua vez, define se determinada manifestação cultural deve estar inserida na lista de patrimônios a serem cuidados pelo Estado. O que é patrimônio cultural material? A cultura material está presente de modo mais visível na vida das pessoas. Ela compreende os objetos, as estruturas, são os bens culturais tangíveis, ou seja, que são concretos, que se pode tocar. Ela se refere ao bem cultural que é produzido ou alterado pelo ser humano, ou seja, a cultura material tem relação direta com a nossa história, pois ela reflete a construção humana enquanto ser pensante. Confira alguns exemplos de cultura material: museus, prédios históricos, obras de arte, esculturas, pinturas, centros históricos, sítios arqueológicos, paisagens naturais, edifícios, vestimentas, teatros, igrejas, praças, universidades e até mesmo documentos. E o patrimônio cultural imaterial? A cultura imaterial está relacionada diretamente com os saberes, com as habilidades, com o modo com que determinado povo manifesta seus costumes, saberes e conhecimentos. Ou seja, ele representa os elementos intangíveis de uma cultura, sendo, portanto, abstratos. Ao contrário da cultura material, que existe no mundo real de forma sólida e tangível, e que para ser preservada precisa de alguma tutela, o patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração para geração, através da oralidade, do ensino. São exemplos de cultura imaterial: a dança, a música, a culinária, festas e rituais religiosos e os ofícios. Os ofícios são instruções de como desempenhar determinada atividade, como pescar, como construir casas, como plantar, como colher, como tocar e como cantar uma música, até mesmo como dançar e como tecer vestimentas.